Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, da nossa disciplina de Química. E então nós acabamos, de ver as propriedades periódicas. Essas propriedades vão ser assim, essenciais para que a gente possa entender o próximo conteúdo que nós vamos começar hoje, tá? Hoje então nós vamos começar a tentar entender, e discutir um pouco sobre as interações que acontecem entre os átomos conhecidos, né? Essas interações entre átomos é o que nós chamamos de ligações químicas. Então, o que que seria essa interação? Basicamente, o que o nome já fala, são fatos dos átomos, dos diversos elementos químicos que são conhecidos hoje, interagirem entre si para formar aí substâncias e compostos que compõem, a nossa matéria, o nosso universo, de uma forma geral, tá? E aí essas interações, então, que acontecem entre esses átomos, para formar essas substâncias, esses compostos, vão ser chamadas, de ligações químicas, ou também pode ser chamado apenas de interações interatômicas, interações interatômicas, ou seja, interações entre átomos, tá? Aqui tem alguns exemplos, então só para poder mostrar, e olha que interessante, o primeiro quadradinho ali é um gás nobre, repare que eu tenho apenas átomos soltos dentro daquele quadradinho. Depois eu tenho ali o gás nitrogênio, o gás ozônio, o fósforo, um isômero do fósforo, que é o P4, o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Nesse caso aqui, todos formados por um mesmo elemento químico, tá? Então repare que ali eu só tenho substâncias simples, não tenho nenhuma composta. No próximo aqui eu ainda já vou ter alguns compostos, substâncias compostas, tá? Então tem aqui a água, o cloreto de sódio, o ácido clorídrico, o gás metano, o gás cianídrico e a amônia, tá? Então para formar essas diversas substâncias e compostos, que estão presentes no nosso dia a dia, no nosso universo de uma forma geral, esses átomos precisam interagir entre si, né? E aí no começo não havia uma explicação, do porquê que esses átomos interagiam, né? Analisando, estudando, os cientistas perceberam que alguns elementos, como por exemplo os gases nobres, são os únicos que são encontrados na natureza sem interagir com outros átomos, que podem ser encontrados na natureza sem interagir. Todos os outros elementos da tabela periódica são encontrados apenas realizando, algum tipo de ligação química, seja com outro átomo do mesmo grupo que ele, ou de outro grupo, de elemento químico. Tá? E aí, quando a gente analisa esses gases nobres, a única coisa que ele tem a única coisa não, mas a diferença mais marcante que ele tem em relação aos outros elementos químicos é o fato de todos eles terem sua camada de valência preenchida, ou completa. E aí, com exceção do hélio, que tem apenas elétrons na primeira camada, e no caso tem dois elétrons então na primeira camada, mas ela está completa, porque a primeira camada realmente cabe apenas dois elétrons, mas com exceção do hélio, todos os outros vão ter 8 elétrons nas suas camadas de valência. Lembrando que a camada de valência é a camada mais externa daquele elemento. No caso do neônio, por exemplo, a camada mais externa é a segunda. Então você repara que a segunda camada dele, ou o segundo nível de energia, tem aí 8 elétrons nele. O argônio, que vem logo abaixo do neônio, tem 8 elétrons na terceira camada, ou no terceiro nível de energia. Ou seja, eles têm 8 elétrons na última camada. E aí eles pensaram, poxa, a única coisa que, então, que os outros elementos não têm é isso. Às vezes, então, muito provavelmente, eles interagem entre si para poder tentar buscar uma configuração eletrônica semelhante ao dos gases nobres, Ou seja, a fim de tentar também ficar com 8 elétrons na última camada, tá? E aí onde surgiu, então, o que a gente vulgarmente, vulgarmente porque não é bem uma regra, mas a gente vai chamar de regra do octeto, tá? Uma regra que, na verdade, não é bem uma regra, vamos ver mais para frente, tá? Mas então surge então uma regra do octeto, que é uma primeira ideia de tentar justificar o motivo dos átomos interagir. No entanto, repare que essa regra do octeto ela não explica a forma dessas ligações acontecer e não explica necessariamente como ela acontece. Não fala como que a ligação química acontece. Ela apenas diz que, aparentemente, os elementos querem atingir 8 elétrons por camada para poder ficar semelhante aos gases nobres. Tá? E aí essas interações químicas, então, vão poder ser basicamente de três formas. Tá? São três principais tipos de ligações químicas. Tem outros tipos? Tem outros tipos, tá? Mas são mais raras, e aí a gente não estuda no ensino médio, até no ensino superior também é muito pouco estudado.
Mas, então, a primeira que está aqui no quadradinho, né, é o que a gente vai chamar de ligações iônicas, né, que é baseada em uma troca de elétrons, tá? Vamos ver que alguns elementos vão doar elétrons, outros vão receber, e eu tenho o que nós chamamos de ligação iônica. A outra é a ligação covalente, que se baseia no compartilhamento de elétrons, e por fim a ligação metálica, que se baseia no compartilhamento também de elétrons, tá? Só que de uma forma mais solta, né? Os elétrons estão tão presos dentro daquele entre os dois átomos, né? Na verdade, forma-se uma nuvem eletrônica, né? Que nós vamos ver depois, tá? E aí é aquilo que eu estava falando, tá? Essa regra do octeto, então, ela é apenas uma forma da gente tentar deduzir algumas fórmulas químicas e pode ser utilizada para explicar a formação, ou, usar para explicar não, pode ser utilizada para a gente prever, né, a fórmula química aí de alguns elementos químicos, principalmente os representativos, né, principalmente os elementos representativos da tabela periódica. Mas mesmo assim não são todos, né? Então repare que é uma regra que na verdade possui várias exceções, né? Na verdade é mais fácil dizer que o octeto é uma exceção para as outras, para alguma outra regra que existe para explicar as ligações químicas, beleza? A aula de hoje foi basicamente para isso, tá? Só para poder fazer uma introdução para esse assunto, porque a ligação que nós vamos entrar, né? Então nós vamos continuar essa discussão vamos começar, né, com a ligação covalente, tá? Que é o primeiro tipo de interação interatômica que nós vamos discutir um pouco. Mas a aula ia ficar muito comprida, né? Então eu resolvi dar uma pequena, mesmo que nessa que ficasse bem pequenininha, mas dar uma dividida. E aí na próxima a gente então entra em ligações covalentes, beleza?